Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina, para verificar como é que ficaram as safras de verão 21-22 de soja, de milho, e como é que está a preparação já para as safras de inverno lá no estado catarinense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Santa Catarina. O Enori já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Enori, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Inicialmente, bom dia a você, Guilherme, bom dia a todos os teus ouvintes aí de Notícias Agrícolas. É uma satisfação falar do nosso estado de Santa Catarina. Infelizmente, nós tivemos aí um ano de safra 21-22 cheio de problema, com estiagem em várias partes do estado de Santa Catarina, e isso nos tirou uma grande porcentagem da nossa previsão que a gente estimava colher em Santa Catarina e trouxe bastante problema aqui para o estado. É justamente começando por aí, Enori, a gente veio acompanhando, né, a situação aí no estado, aí na região de uma maneira geral, essa falta de chuvas, prejuízo nas lavouras. Nesse momento, a gente já consegue fazer um balanço, apontar quanto é que foi perdido nessas produções de verão aí no estado? Bom, nós encerramos praticamente a nossa safra de milho aqui em Santa Catarina. Nós somos um estado que não fazemos a tal de safrinha, não temos a segunda safra, em função do nosso clima, e a previsão que nós tínhamos aí de uma colheita de milho seria um ano que era necessário uma recuperação, já que o ano passado também tivemos muitos problemas. Somos um estado consumidor de milho na ordem de 7 milhões e meio, e nós prevíamos colher em torno de 3 milhões de toneladas. Infelizmente, nossa colheita foi de 1,5 milhão de toneladas, com uma quebra de 50%, no nosso milho, os produtores perderam 50%, e a soja, que nós pretendíamos colher em torno de 2 milhões e 800 mil toneladas, estamos acabando de colher uma safra de em torno de 2 milhões. Tivemos uma quebra aí, dos 3 estados do sul, ainda foi o estado que menos teve quebra, quebramos aí em torno de 40% da nossa safra, um pouco menos, né? De 35% a 40% da soja. É um estado que não tem a cultura ainda do seguro agrícola, porque normalmente sempre tínhamos uma colheita boa de soja. Então, deixamos de ganhar uma boa renda este ano em função do bom preço que a soja se apresentou. Mas o grande problema dessa frustração está principalmente na questão milho. Nós vamos ter que importar esse ano aí em torno de 6 milhões de toneladas de milho, e como a safrinha brasileira ainda demanda aí em torno de 100 dias para que esse milho possa ir para o mercado, nós estamos trazendo milho da Argentina para abastecer as nossas agroindústrias aqui de Santa Catarina, principalmente os criatórios de frango, os criatórios de suíno. As nossas agroindústrias estão importando milho aí pelo porto de Imbituba, milho que vem da Argentina, um milho programado para que dure, que a gente possa chegar até o mês de julho. E alguma pequena região de Santa Catarina tem um milho que pode chegar um pouco antes, mas é de pequena quantidade, que é no oeste catarinense, junto com o sul do Paraná, onde as lavouras de soja morreram pela seca, e os produtores lá no mês de dezembro, então, eles passaram a grade. Eles praticamente dizimaram a lavoura de soja e plantaram milho. E essa região apresenta aí talvez aí uns 5 mil a 10 mil hectares de milho, que deve chegar um pouco antes, e as lavouras estão em bom desenvolvimento. Mas no geral foi um ano muito difícil, aliás, o terceiro ano difícil aqui em Santa Catarina, com o clima trazendo prejuízo. O ano passado teve seca, teve geada, esse ano teve o Laninha que influenciou, numa chuva muito mal distribuída. Graças a Deus as chuvas retornaram aí em volumes até considerados em algumas regiões, trazendo algum transtorno, mas o clima parece-me que de agora em diante ele voltou à normalidade, trazendo até o retorno da água, porque o grande problema não foi só a lavoura, o grande problema foi a falta de água nas propriedades rurais. O maior problema foi a falta de água
para os criatórios de aves e de suínos. Muitos deles tiveram que ser desativados por falta de água, que não se tinha nem as condições de carros-pipas suficientes para abastecer essas propriedades. Então foram muitos transtornos que a seca trouxe para o sul do Brasil, principalmente Santa Catarina. Senhor Neri, a gente tem acompanhado, né, os preços do milho internacionais bastante elevados, com toda essa questão lá na Ucrânia, guerra, incertezas. Como é que isso tem impactado nas contas do consumidor de milho em Santa Catarina? Buscar esse milho na Argentina, está fechando a conta para o produtor aí de Santa Catarina? Olha, eu diria o seguinte, que quem está buscando o milho da Argentina não é nem o produtor, são as grandes agroindústrias exportadoras de frango e de suíno, que fazem venda em dólar. Então essas indústrias têm a condição de buscar esse produto lá na Argentina, que ele chega um pouco mais caro do que no Brasil, do que o milho brasileiro, em torno de 10 a 15 reais, mais caro, mas eles têm a garantia do fornecimento. Caso contrário, o milho tem que vir lá do Centro-Oeste, concorrendo, principalmente agora até com as trades que abasteciam a Europa, que pegavam milho lá na Ucrânia, e agora estão vindo buscar milho no Brasil para cumprir os contratos que elas têm com os países da Europa. Mas quem traz o milho da Argentina são as agroindústrias, e o produtor que transforma milho em proteína animal aqui em Santa Catarina, que é aquele produtor de suíno independente, que é produtor de leite, que é produtor de pescado, que trata o seu pescado com ração, infelizmente, esse produtor está tendo um prejuízo muito grande, porque ele não consegue repassar o custo desse milho alto para o seu produto final. E são aqueles que abastecem o mercado interno com carne suína, que até porque o consumidor não tem recurso suficiente para aceitar essa transferência de custo que o produtor está tendo para o mercado. Então eu quero dizer que quem está levando esse prejuízo para manter uma carne suína, um mercado abastecido, quem está levando esse prejuízo que é produtor de leite, eles estão com sérios problemas e muitos produtores de suínos estão desistindo da atividade, paralisando a atividade, são aqueles produtores para o mercado interno. E isso vai trazer um transtorno muito grande lá na frente, porque nós temos em Santa Catarina mais de 200 pequenos estabelecimentos frigoríficos de transformação de carne suína e embutidos de suínos que abastecem o mercado interno, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. E esses frigoríficos certamente que não são donos da matéria-prima, do suíno e do leite, lá na frente vão ter dificuldades, porque esse produtor que não está recebendo o suficiente, aí dou um exemplo. O custo de produção de um suíno em Santa Catarina, segundo a Embrapa, está entre R$ 8,50 a R$ 9,00 o quilo do animal vivo. O preço pago ao produtor de suíno em Santa Catarina, semana passada estava em R$ 4,50 e esta semana está a R$ 4,70 o quilo do animal vivo, para um custo de R$ 8,50. Então esse suinocultor já anunciou que está paralisando a atividade, trazendo sérios transtornos lá na frente. E a gente não viu, apesar de algumas reações dos criadores, dos produtores junto ao governo, em busca de algum socorro, nós não tivemos nenhuma reação do governo, por parte do governo, com esses produtores. Então, infelizmente, o quadro é dramático. Agora a gente está vendo aí um aumento do preço do leite na prateleira, na gôndola do supermercado, mas a gente está sabendo que isso vai trazer uma retração do mercado muito grande e certamente isso vai acabar lá no produtor, essa retração de mercado, de novo derrubando os preços do leite pago ao produtor, que já está numa situação muito difícil, porque o vermelho no leite em Santa Catarina, desde outubro do ano passado, que o setor apontava prejuízo aos produtores de leite. Então a situação ainda é muito grave em Santa Catarina, em função dessa questão, custo alto de milho e farelo de soja, que gira aqui acima de R$ 3.000 a tonelada de farelo, que é outro componente da ração, que estão inviabilizando essa atividade de transformação em proteína, em grãos de proteína animal. Somente aqueles que têm mercado internacional e vendem em dólar é que conseguem sobreviver e permanecer no mercado.
E, Anori, o senhor já destacou, né, essa volta das chuvas, uma melhora das condições climáticas. Se a gente olhar daqui para frente, como é que está a preparação para a safra de inverno aí no estado? O produtor está animado, com boas perspectivas, ou essas contas que vão ficando para trás podem impactar em investimentos daqui para frente? Não, o produtor está vendo a possibilidade de fazer qualquer coisa que possa retornar a sua rentabilidade, porque, afinal de contas, há 3 anos, como eu já falei, que o produtor está praticamente estagnado, sem lucro nenhum. E nós temos aí uma oferta, e aí tem que ressaltar que em Santa Catarina, apesar do conflito Ucrânia e Rússia, a questão dos fertilizantes, a estrutura de Santa Catarina de distribuição através de cooperativas sólidas, de revendas de insumos também sólidas, a gente não está tendo falta de insumos nesse momento, nem de sementes de trigo e nem de fertilizantes. Essas empresas estão fazendo aquele tradicional pacote, que elas vendem o fertilizante, que elas vendem o insumo, que elas vendem a semente, vendem o defensivo junto, e a gente crê que a gente possa chegar esse ano. Nós colhemos ano passado, somos um pequeno estado, a gente não pode falar de número, porque em nível de Brasil, a gente chega aí a 3 a 4% dos grãos, mas ano passado nós colhemos uma safra de 300 mil toneladas de trigo, e a gente espera poder chegar a 500 mil toneladas de trigo este ano. É um desafio. Há uma campanha do próprio governo, através da Secretaria de Estado de Agricultura, que se possa aumentar a área de trigo e de grãos de inverno, através de triticale, cevada, aveia, para que a gente possa, com esses grãos de inverno, fazer alguma silagem para a alimentação de gado leiteiro, porque a gente planta no verão 200 mil hectares de milho para silagem de gado leiteiro. Então a gente pretendia que esse milho de verão fosse feito comercial e a silagem fosse feita com culturas de inverno, porque é possível sim se fazer culturas de inverno desde que o clima colabore. Como o clima está correndo e as previsões são talvez um pouco de chuva abaixo da média, mas a gente não está sentindo isso, o pessoal está se preparando para aumentar bastante a área de inverno, essa área que ficou parada há muito tempo aí, e estamos terminando a cultura a colheita da soja ainda nas regiões mais altas, no Planalto Serrano, ainda no Planalto Norte, são regiões onde se atrasa mais o plantio da soja, ele é feito lá no mês de dezembro até janeiro, e se colhe então esse produto mais tarde. Então essa área certamente que tinha soja, ou tinha milho, deve entrar a cultura do trigo para tentar recuperar, já que o trigo apresenta bons preços de mercado, em torno de R$90 uma saca de 60 quilos, e isso animou um pouco o produtor a então entrar com essa lavoura agora no inverno para tentar recuperar um pouco aquilo que não se ganhou com a safra de verão. Senhor Anori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras, de toda essa cadeia do agronegócio aí em Santa Catarina. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, o agricultor catarinense ele não é diferente do agricultor brasileiro. Apesar das intempéries, através das questões climáticas que persistem, ele ainda tem muita vontade de voltar a trabalhar e produzir. Apesar de todas essas dificuldades, ele está aí sobrevivendo, mas está animado. Então a gente acredita que é possível sim a gente virar essa página de seca, deixar para trás essa questão de custos aí, até porque está se vendo um movimento de ensino do próprio dólar que possa diminuir esse custo que foram os defensivos, que foram os fertilizantes. É lógico que o agricultor saiu do mercado nessa época aí, desses aumentos aí, e está aguardando o melhor momento. E até porque o agricultor está se tecnificando melhor, fazendo análise de solo, ver se realmente é necessário tudo que estava se usando, vendo alternativas. Então a gente acredita que o agricultor voltará com muita força depois de todo esse período e poderá aí colher boas safras, trazendo um pouco mais de tranquilidade. Então quero agradecer o espaço e dizer que nós em Santa Catarina, através da Federação da Agricultura de Santa Catarina, estamos sempre à disposição dos amigos aí para qualquer informação que for necessária.
Um abraço e bom dia a todos. Seu Nori, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai ser essa safra de inverno e toda essa situação dos grãos aí no estado. Um abraço e até a próxima. Abraço. O Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, conversou com a gente para fazer um balanço de como é que foi a safra de verão de soja e milho lá no estado, também trazer a realidade daquele consumidor de grãos lá no estado catarinense e também já comentar um pouquinho do que pode se esperar para essa safra de inverno que já começou as atividades lá no estado. Enori destacando uma safra de milho, onde eram esperadas 3 milhões de toneladas, apenas 1,5 milhão, então uma perda de 50% no milho. Para a soja, eram esperadas 2,8 milhões de toneladas, 2 milhões foram colhidos, também uma queda importante na soja. Uma safra de verão sofrendo bastante com a falta de chuvas, com estiagem e temperaturas altas, tiraram a produtividade do produtor e dificultaram ainda mais a vida daquele consumidor de milho catarinense. Santa Catarina é um estado bastante consumidor, principalmente do milho, são 7,5 milhões de toneladas consumidas todos os anos, e aí para esse ano vão ser necessárias importar 6 milhões de toneladas. Para isso, até a chegada da safrinha a partir do mês de junho, julho, os consumidores catarinenses têm buscado esse milho em outras originações, por exemplo, na Argentina, e aí pagando mais caro do que o milho brasileiro e se restringindo aquelas grandes indústrias exportadoras de frango, de suínos, que recebem dólar e conseguem ter esse potencial financeiro maior para buscar esse milho na Argentina. Aquele pequeno produtor, o suíno independente, produtor de leite, de peixes, está sofrendo bastante, muita gente deixando as atividades lá no estado, como o Enori destacando, já que a conta não está fechando não. Por exemplo, para o suíno lá em Santa Catarina, o Enori destacando um custo de produção de R$ 8,50 a R$ 9,00 por quilo e um preço de venda entre R$ 4,50 e R$ 4,70. Com isso, muita gente do suíno independente deixando as atividades. Isso pode ter reflexos importantes lá no futuro daqui para frente. Nesse momento, as condições climáticas que prejudicaram a safra de verão já estão se recuperando, as chuvas voltou, tem chovido bem lá no estado, e aí o ânimo para a safra de inverno também vem crescendo. O produtor catarinense deve investir nessa safra de inverno tanto na cultura de trigo como outros cereais de inverno. Existe todo um projeto do estado catarinense para fomentar esse aumento de área cultivada. Os preços são animadores e o produtor esperançoso que essa safra de inverno possa ajudar a recuperar essas contas que ficaram para trás depois de já 3 anos seguidos com problemas nas safras de verão lá em Santa Catarina. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.